Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está, tá bom? E só pra deixar claro, hoje a gente tem mais um vídeo super e mega interessante e de estudo espiritual, ok? Ok. A gente hoje vai saber e conhecer mais um pouquinho e também aprender sobre o mundo espiritual, e a nossa visão de hoje é a Bíblia. Sim, mundo espiritual segundo a Bíblia, com relatos. Então fica até o final do vídeo, ok? Com relatos reais. E o seguinte, eu gostei muito de trazer o conteúdo, né, que foi de ontem. Essa questão de aprender mais sobre o mundo espiritual, sobre quiumbas, eguns, enfim, gente. A gente vai aprendendo e trazendo mais conteúdo aqui com você e comigo, que estou gostando. Você tá gostando? Eu tô. E aí é o seguinte, hoje, como eu falei, o tema é mundo espiritual também, segundo a Bíblia, com relatos. E vai ser muito legal, inclusive a minha Bíblia, ela está aqui. Ai, ela é meu xodózinho. Gente, não criem motivos para não comprarem a sua. A minha foi super baratinha, foi um kit, inclusive. Masculina e feminina, a outra é preta. E ela é linda. Inclusive, é toda marcada, olha, vocês podem ver que ela é toda marcada, tem um negócio aqui grampeado aqui no final, ó. Estudo. Não que eu seja a melhor pessoa do mundo estudando, não vou negar que eu não sou, mas eu gosto. E aí, quando eu me interesso um pouquinho mais, eu vou lá e escrevo tudo. Mas enfim, como eu falei, o tema é esse e a gente vai começar de um jeitinho diferente. O jeitinho diferente de hoje vai ser uma coisa assim, bem legal. Eu tô em um site chamado... É melhor que eu mostre, não é? Isso aqui, esse é o site. E a gente vai se basear hoje, o nosso vídeo vai ser todo baseado nesse site. Por quê? Porque eu achei muito interessante, eu tava estudando, né, sobre essa questão para trazer para vocês sobre o mundo espiritual e buscando um tema interessante. E aí eu perguntando assim para mim, para Deus, o que eu trago hoje? Gente, até um pouco, talvez você ache até um pouco estranho essa questão de eu gostar de terror, mundo espiritual e meter Deus sempre na frente. Às vezes eu acho estranho, eu não sei porquê, não sei se você acha, mas eu acho, e aí eu fico assim, gente, como um assunto assim que fala de demônios, como um assunto que fala de assombrações, vai falar de Deus, né? Não que esse tenha sido o motivo de eu ter trago o tema de hoje, não. Mas tem gente que pode até falar isso, e aí eu retruco dizendo que o meu coração está em Deus, e aprender mais sobre o mundo espiritual, sobre essas coisas, acaba nos alertando para não cometer erros idiotas, como por exemplo guardar ranço, que foi um dos vídeos que foi citado anteriormente. E guardar ranço, esse famosíssimo ranço, pode sim fazer com que o encosto fique ali, né, perto de você, sugando toda a sua energia vital, todo o seu espírito e sua vontade de viver, entre muitas outras coisas que abrangem o mundo espiritual. Então, bora lá! Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre a espiritualidade de uma forma um pouco diferente. Nossa abordagem vai ser baseada em 3 fatores, que vai ser a Bíblia, relatos e uma página da qual a gente vai nos basear, porque lá cita alguns versículos que trarão um pouco de sentido e de amplitude espiritual em relação à Bíblia. Decidi trazer essa página em específico porque eu achei super interessante a abordagem. E aí eu pensei, como eu posso abordar ela aqui no nosso canal, até porque eu nunca abordei a Bíblia em si no nosso canal. E aí eu pensei, como eu posso fazer isso? Mas Deus ensina e nós aprendemos. A Bíblia, ela mostra que o mundo espiritual é uma parte bem real do nosso mundo. Inclusive, eu já quero deixar claro que eu não vou comentar, porque se eu for comentar, eu vou falar algumas coisas que estão aqui, que eu super concordo. Então, é melhor que eu leia e vocês tenham uma boa compreensão de tudo que está sendo lido, e depois eu comente aqui para vocês. Tudo bem? Tatapau? Eu tô com esse negócio de tatapau. Enfim, bora lá. E as coisas que acontecem no mundo espiritual afetam diretamente a nossa vida e a nossa qualidade de vida. Isso já foi citado no vídeo anterior. O mundo espiritual é uma esfera de ação entre anjos e demônio.
O nosso mundo ele tem 3 áreas principais: o mundo físico, espiritual e o mundo mental. Todos nós participamos dessas 3 dimensões, independente se temos ou não conhecimento sobre isso. Até porque nós temos corpo, alma e espírito. E isso vai ser citado até na Bíblia. Inclusive é citado em João 4:24, que diz o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E toda a vida ela tem o Espírito de Deus. Ele dá o Espírito a cada pessoa e quando o Espírito vai embora, nós morremos. Afinal de contas, não somos, carnes ambulantes. Somos seres com Espírito. E esse espírito não nos pertence, inclusive, viu, gente? Quando fala sobre a questão do julgamento, dessas coisas, é muito uma questão de que Deus nos concedeu o livre-arbítrio. Mas o nosso espírito, quem somos, não somos nós, necessariamente não somos nós. Quando fala, que é viver para Cristo e não por nós, é muito essa questão, porque não existe nós, gente. Vocês acham que existe? Não existe, tá? Então, para que saibam, esse espírito que há dentro de mim, que há dentro de você, não é nosso, não. Ele é um sopro de vida que veio de Deus. E ele anseia voltar para o seu dono original, tá bom, querida? Anseia voltar para quem ele pertence. É muito louco, mas muito real isso. Então, bora lá. Morremos, enfim. Quando ficamos separados de Deus por causa do pecado, o nosso espírito sofre porque, afinal de contas, precisamos e o nosso espírito precisa do dono original. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, se unindo ao nosso espírito. Quando nos arrependemos e cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. É interessante que eu tô tentando explicar para vocês isso, mas sempre sai um pouco confuso e eu vou cortar aí no vídeo. Mas como eu falei, o que há aqui dentro não é nosso, é de Deus. Então, quando aceitamos Cristo, é interessante que ao invés de nós devolvermos o que há aqui dentro de nós, que já é dele, ele nos dá um pouquinho mais dele, um pouquinho mais do Espírito. Que louco, né? É muito essa questão de... Às vezes eu fico pensando, Deus, ele não é um Deus de amor egoísta. Ao invés dele tomar o que já é dele, não. Ele dá mais um pouquinho do que é dele pra gente. Para que possamos viver dignamente perante ele, perante as outras pessoas e, enfim. É louco, né? Mas bem real. E aí, nessa questão de união do Espírito, é citado aqui um versículo que é o Atos dos Apóstolos, em 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa questão, aceitar a Cristo, tem um batismo também, né? E você recebe o dom do Espírito Santo. O batismo é como se fosse para lavar os seus pecados, isso todo mundo já sabe. E aí, além de Deus e dos homens, existem outras pessoas que agem no mundo espiritual. E você sabe quem é, não sabe? Se você não souber, como assim? É impossível que você não saiba. É óbvio que os demônios e os anjos. E os anjos, eles são espíritos criados por Deus para que recebam suas ordens e para cuidar do mundo espiritual. É como se fossem guardas. Eu até citei isso, eu não sei se vai ser cortado, mas eu citei isso um pouquinho antes. E também, são para o louvor e glorificação de Deus. Tem a questão também do São Miguel Arcanjo, que ele é maravilhoso. Eu quero trazer uma um vídeo em que pessoas pediram a intercessão dele e ele ajudado. Eu não sei, eu acho que não é de São Miguel Arcanjo não, o que eu pensei agora, mas eu vou contar.
Eu ouvi uma história uma vez de uma pessoa que essa pessoa conhecia, né, com quem isso tinha acontecido. E era um interior já assim de pessoas bem humildes e tudo mais, inclusive eu acho que era onde eu tinha nascido, perdão. E aí, lá, como eu posso explicar? A mulher vivia uma vida de turbulência com o marido. Só que um dia, Deus me perdoe se eu estiver mentindo, mas é o que eu lembro, já faz assim, anos, eu acho que já faz mais de 10 anos que eu ouvi essa história. E aí ela estava dormindo na rede ou na cama, sei lá, e ela fez a oração para dormir, que é aquela oração, eu acho que é com Deus me levanto, com Deus me deito, com Deus me levanto, aí não sei o que eu não lembro, me cubra com vosso manto. Acho que é Ave Maria, me cubra com vosso manto, alguma coisa assim. E aí, acredite ou não, ela foi esfaqueada. Só que ela não morreu. É irreal, né? Mas eu vi essa história. Antigamente as pessoas tinham muita fé, gente, nas suas orações. Inclusive, se eu não estiver enganada, eu tive um parente, eu não vou falar quem é porque vai que eu esteja errada, mas eu acho que eu tive um parente que ele se apegou tanto à oração que quando ele morreu, ele precisou que alguém orasse a oração, alguma coisa assim. Foi escolhido uma pessoa da família para que orasse aquela oração para o corpo se libertar. Eu morro de medo disso acontecer porque eu tenho uma oração que é o Salmo 23. Eu me apeguei muito a ele, tipo, há uns meses atrás. E às vezes eu fico parando pra pensar, meu Deus, será se daqui pra minha morte eu me apegue tanto a essa oração que precisa alguém orar? E eu não sei porquê, mas quando me contaram, falaram que foi escolhido. Só que parecia, quando a pessoa contou, parecia que não era algo legal você ser escolhido pra orar aquela oração para aquele morto se libertar aí, né? E poder descansar em paz. Então, assim, deve ser uma coisa bem pesada também. Cara, eu tive ideias agora. Yara, quando você estiver gravando esse vídeo, anote essas duas ideias, que é a de São Miguel Arcanjo e a de orações, pessoas presas por orações. E se não tiver no e-mail, eu vou procurar, porque são temas muito intrigantes e coisas assim, eu acho que vai ter muito relato antigo sobre isso, porque hoje em dia as pessoas não se apegam muito a orações, né? E São Miguel Arcanjo pode ser que tenha atuais. Mas vocês veem o quão é louco. E sobre a mulher que levou as facas, eu acho que ela levou as facadas do marido, ela não morreu não, viu? Ela não morreu. E se eu não estiver enganada também, ela parece que tinha uma imagem, né? Dessa pessoa entre aspas, eu sempre falo pessoa. Dessa santidade ser, eu não sei se era Ave Maria, não sei o que era. E ela tinha uma imagem e depois apareceu esfaqueado, tipo vários furinhos na imagem do manto. É absurdo, né? Mas eu acredito ser muito real pelo fato de que eu mesma já tive, como é que eu posso falar? Experiências com orações. Inclusive essa que eu falei, né? Do Salmo 23. Eu tenho experiência com ela. Não chega a ser algo absurdo assim, mas tipo, chega a ser libertação mesmo de sonhos ruins, Porque, gente, eu não nego, não. Eu vou pra igreja, mas muita tentação que cai em cima de mim, real. É muita coisa assim que eu praticava antes e eu me entregava. Só que hoje eu não quero mais, mas ainda assim o vício, sonhos perturbadores, sabe? Sonhos que mexem com todo o espírito que tá ali. Você tá forte, você acorda fraco. O sonho é uma brecha muito forte, cara. Outro tema, Yara, pra você. Muito forte pra fazer com que você fique no pecado, cara. Real, eu digo por experiência mesmo. Muitas vezes eu disse, eu não vou mais fazer isso, e eu sonhava, e aquela coisa, eu não quero, mas eu acabava fazendo porque o espírito é fraco, mas eu não desisto. Mas por algum motivo, depois que eu comecei a fazer, porque é uma oração, gente, que assim, as orações, ela tem que tocar o seu coração. Não adianta você só fazer aquela oração, sabe? Tem orações que sim, você fizer ela, ó, tira e queda. Mas tem orações que você tem que ter aquela afinidade. E por algum motivo, eu tenho muito afinidade no Salmo 23. É muito, muito, muito bom, sabe? Quando eu oro, eu me sinto muito feliz.
Então, me ajudou muito, 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 digo experiência. Então vocês às vezes podem dizer assim, nossa, mas é muito, muito fanfic, não é não, viu? Oração, São Miguel Arcanjo, nossa, gente, é muita loucura. Vocês nem imaginam, mas bora lá. Eu parei aonde, hein, queridos? Enfim, o diabo é um anjo que se rebelou contra Deus junto com vários outros anjos que chamamos de demônios. Loucura, né? Eu sempre achei que o diabo, eu nem gosto de falar esse nome aqui em casa. Eu achava que era só ele que tinha se rebelado. Eu tô trocando rebelado como é revelado mesmo, por revelado. Diferente, né? Mas quase a mesma coisa. Eu achei que era só ele e que os demônios, os outros demônios, tinham, tipo, aparecido porque ele os criou ou algo do tipo. Mas aqui já diz, né, que os outros também caídos. Bem, vou trocar esse nome por maligno. Sabe que foi derrotado por Deus, mas ele tenta fazer o máximo para fazer estragos, sabe? Antes que chegue o dia do castigo final. Inclusive, eu não sabia, mas existe um ponto na Bíblia que cita, que é Apocalipse 12:12, que é o seguinte: portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam, mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Eu não sabia, eu gostei muito, tô adorando fazer esse vídeo. É muito legal. Real, muito legal. Tô tendo uma compreensão muito, muito legal, porque é muito difícil você, tipo, pra mim, né? Eu que nunca tinha lido a Bíblia antes, assim, pra parar pra querer ler toda de uma vez. A compreensão é um pouquinho difícil, eu acho um pouco distinta, mas quando a gente lê assim, que a gente tá estudando, e lê um ponto, a gente fica interessante, eu não sabia. E, real, eu não sabia que, né, tinha também, não só para nós seres humanos aqui da Terra, tem um tempo que vai vir um julgamento, mas para ele também tem, e isso é muito legal. Todos nós temos uma escolha, ficar do lado de Deus ou do inimigo. Precisamos lutar contra a influência maligna e nos submeter ao Espírito de Deus. E essa luta chamamos de batalha espiritual. Em Tiago 4:7 cita o seguinte: portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Eu já citei, e talvez vocês já saibam, que eu fiquei sabendo recentemente, o inimigo ele não consegue ler os seus pensamentos, os nossos pensamentos. Mas é interessante que ele consegue manipular os nossos pensamentos. O nosso corpo, ele consegue manipular os nossos sonhos. É muito louco. Tipo, e tudo isso é gancho que nós damos para ele, para que ele possa deixar aquele diabinho, sabe, atormentando. É muito louco. Como o mundo espiritual afeta a nossa vida. Isso já foi falado no vídeo anterior, mas bora lá. Tá bem perto de terminar, tá, gente? Aí a gente vai pros relatos. Não achei tantos, mas eu achei uns bem interessantes. Acho que vocês vão gostar. O mundo espiritual tem muita influência em nossas vidas. Podemos não reparar, mas aquilo que acontece no mundo espiritual afeta em tudo a nossa vida. Primeiramente, a decisão de crer em Jesus Cristo é um ato no mundo espiritual. O nosso espírito é restaurado à comunhão com Deus e através do poder do seu espírito que Deus nos garante a ressurreição e a vida eterna. Quando o nosso espírito é transformado por Jesus, isso transforma toda a nossa vida. O Espírito Santo começa a mudar nossos pensamentos, desejos e ações. Isso é verdade, sou exemplo. E a luta, sabe, contra a nossa natureza pecaminosa começa no espírito. O trabalho que acontece em nosso espírito influencia em tudo. Em Gálatas 5,16 diz o seguinte: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Não nego, vou ser bem sincera com vocês, eu não nego que isso aqui é uma coisa que eu devo cuidar em mim, porque é uma coisa bem assim, gente.
Eu achava, quando eu olhava essas coisas, eu achava que era fácil a pessoa viver, sabe? Dignamente. Mas é fácil quando você está por fora, não é fácil quando você está por dentro, não. Não é fácil quando é com você, não, tá, querida? Você olha e diz assim, mas ela não podia não ter feito, simplesmente não ter feito. Se vocês soubessem o quanto esses... Sabe? Eu não quero falar o nome, não quero dar esse direito dele ouvir minha voz com o nome dele. Mas vocês entendem o quanto ele atenta? Eu fico imaginando assim, gente, imagina essas pessoas que já fizeram tantas coisas e têm tantos desejos pecaminosos e elas encontram Jesus e tentam viver a vida dignamente, mas o cara parece que ele bota cães de guarda ali, sabe, pra ficar com você, ele atentando. O mundo espiritual também nos afeta de forma negativa e precisamos tomar cuidado, ter vigilância para que não sejamos submetidos a influências malignas. É isso. Em 1 Pedro 5, 8, 9 diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhes, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Cara, eu não tinha lido essa parte, e é muito o que eu falei, né, pra vocês. Às vezes a pessoa é um novo convertido e tudo, já viveu de tudo no mundo e... Enfim, a gente vê assim, acha que a pessoa tá vivendo tão tranquilo, né? Às vezes a pessoa passa assim a vida inteira. Eu conheço uma pessoa que há muitos anos é uma convertida, mas ainda assim vive... Não tem como a pessoa ser perfeita, sabe? Não tem um cristão dentro da igreja que seja perfeito, seja em qualquer igreja. Mas o que torna, sabe, tudo mais... Não tá vendo? Tudo mais fácil. Não é essa palavra, mas eu vou usar. Yara, bota uma outra palavra aí, amiga. Mas o que torna tudo muito melhor quando você é um novo convertido ou quando você ainda passa por essas coisas, você não conseguiu se libertar, é você tentar não desistir e amar a Deus. E se amar também, tá bom? Claro que Deus em primeiro, mas o amor próprio, ele também nos tira de muitas coisas. Eu deixei de me submeter a muitas coisas que a vida me proporcionou e quis me colocar. Eu não vou dizer que foi, tipo, demônios. Não, gente, foi a vida mesmo. Eu me coloquei em situações, assim, absurdas. E a vida disse assim, tá, você tá aqui, você veio até aqui e tem esses dois caminhos. Qual você vai querer ir? Eu parei naquele cantinho ali por minhas decisões, mesmo que alguém esteja falando assim, mesmo que no mundo espiritual alguém estivesse aqui, mas foi eu que me coloquei ali. Então, tinha caminhos que me cabia, mas no final eu ia me lascar. E tinha caminhos que não me cabia, que ali agora, naquele momento eu ia sofrer. Mas eu decidi tomar aquelas decisões e hoje eu estou... No início foi difícil, mas hoje está sendo mais fácil. E quando as coisas estão muito boas no início, no final tende a ser um pouquinho mais difícil, sabe? Um pouquinho mais insuportável do que você acha que você consegue ou do que você mesmo pode conseguir. Mas entendem, né? Entendem o que eu quero falar. Pra gente finalizar, a gente vai para as observações que é dada aqui. O mundo espiritual é um lado importante de nossas vidas, mas não devemos desprezar os outros lados. Cada parte é importante e precisamos encontrar equilíbrio para não ficarmos obcecados, por um lado, sabe? Ou esquecermos outro, esse tipo de coisa. O espiritual, o mental e o físico, eles estão interligados. Inclusive, ele deixou uma última citação aqui. Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz o seguinte: espírito, alma e corpo. Três que foram citados durante toda a nossa leitura.
os 3 estão aqui e são citados diretamente na Bíblia. Interessante, não é? Agora a gente vai para o nosso relato, que são 2 relatos, inclusive, e vocês vão achar super interessante. O primeiro é: eu vi demônios no meu quarto. E esse aqui é um relato de Rafael, e ele é um ex-espírita, e tem o seguinte: desde criança, eu, Rafael, via vultos e ouvia vozes. Achava que era sensibilidade espiritual, como a minha avó mesmo dizia, e com o tempo eu mergulhei no espiritismo kardecista e depois em práticas de projeção astral. Quanto mais eu me aprofundava, mais conectado eu me sentia, mas também muito mais oprimido. Gente, que loucura! Durante a projeção astral, ele viu alguma coisa, sentiu alguma coisa provocando ele ali. Certamente algo espiritual, não é mesmo? E ele disse que viu o corpo dele deitado, mas o quarto estava tomado por uma sombra. Quando eu tentei voltar para o meu corpo, eu não conseguia. Ai, que agoniante deve ser, não é? Era como se algo me puxasse para baixo. E então eu vi. Ai, gente. Ai, pera só um segundo, o celular tá descarregando. Ele sabe o que ele viu? Tá preparado? Ele viu. Não foi 1, foi 2. 2 demônios. Não eram sombras, tinham formas, dentes e olhos vazios, e pareciam se alimentar do meu medo. Um deles até mesmo sussurrou no meu ouvido: agora você é nosso. Eu só consegui voltar para o meu corpo quando, em desespero, gritei mentalmente: Jesus, me ajuda! Na hora, a cena mudou e eu senti uma força me puxando de volta, como se a luz explodisse dentro do meu quarto. Quando eu acordei, eu estava encharcada de suor, chorando, e aquilo mudou totalmente a minha vida. Comecei a buscar a Bíblia por curiosidade mesmo e acabei me rendendo a Cristo de verdade. Quão surreal! Tipo, geralmente as pessoas veem assombrações, espíritos, sombras, seres deformados, mas você presenciar demônios é uma coisa de louco. Mas Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E a questão ali das luzes como se fosse explodindo, né, que ele falou. Eu achei muito, muito legal, porque será que não foi uma questão ali de batalha espiritual? Poderia ser. Eu acho que sim. O nome do nosso segundo relato são relatos bem curtinhos, tá, gente? Porque não é fácil achar e foi os únicos que eu achei no meu e-mail. E o vídeo já tá bem grande também, né? Porque teve a questão ali da gente ter uma compreensão também a mais ali sobre a Bíblia, sobre as coisas da Bíblia, né? E eu quis trazer aquele lá, e aquele lá também citava a questão assim de demônio, vida espiritual, porque tem muito a ver também com esses relatos. E também tem a questão dos 3 lá, né? Que são o espiritual, o mental e o físico. Eu acho bem interessante também, aquilo ali foi um dos pontos que eu mais queria trazer, porque também tinha citações da Bíblia e o último citou citou diretamente a questão dos 3 fatorizinhos lá. Então eu queria muito trazer para dizer até mesmo na Bíblia isso tem, né? E eu vi em uma das pesquisas que nossa maior fonte confiável, né, é a Bíblia, porque as outras coisas, em uma das pesquisas que eu ouvi, são mais coisas assim que a gente também não pode acreditar 100%. Os demônios acompanhavam minha prima. E Larissa é uma convertida há 8 anos e ela tem 35 anos. Larissa conta que a sua prima sempre teve uma energia muito pesada e ela coloca entre aspas: era simpática, mas havia algo estranho. A convivência era um pouco difícil e o que piorava tudo eram os sonhos perturbadores que se intensificavam quando a sua prima ia dormir na sua casa. Eu acredito que aqui, como ela falou desse modo, deve ser que ela tinha esses sonhos exclusivamente quando a prima ia. E
Bem, ela tinha sonhos perturbadores e se intensificavam, então quer dizer que ela já tinha, na verdade. E quando a prima ia, ficava muito pior. Uma vez eu acordei de madrugada e vi alguém parado na porta do meu quarto. Eu pensei que era a minha prima. Afinal de contas estava um pouco escuro. Mas quando eu olhei assim um pouquinho mais, e de verdade, vamos dizer assim, vi que era uma criatura encurvada e de pele acinzentada, com olhos vermelhos fixos em mim. Tentei gritar, mas eu não conseguia. E senti como se estivesse sendo esmagada. Quando eu consegui me mexer, eu corri para orar. No dia seguinte, a minha prima disse que sonhou com um bicho vigiando a casa dela. Depois disso, eu percebi que a minha prima andava envolvida com o ocultismo, sabe? E ela ouvia vozes e fazia orações para entidades, inclusive o entidades estar entre aspas. E tinha pesadelos constantes. E eu comecei a interceder em jejum e em oração pela minha prima. Em uma noite ela surtou, gritava e eu, naquele momento, ouvia vozes que eu entendia que não era da minha prima. Levamos ela para a igreja e o pastor orou e ela começou a se manifestar. Demorou, mas depois disso ela foi libertada e aos poucos, sim, né? Eu acho que ela quis dizer que aos poucos conseguiram. Hoje vivemos em paz e também seguimos a Cristo. A questão aqui acabou, viu, gente? Eu não vou mentir, eu achei mais um relato, mas eu achei ele assim. Eu não sei se seria adequado colocar ele aqui, ou seria adequado até mesmo. Seria adequado até mesmo contá-lo. Depois eu vou ler, e aí depois eu mando um e-mail para a pessoa e vejo, porque eu não sei. Eu fiquei muito confusa em algumas coisas. Se ela me responder, eu trago aqui. E é o seguinte. A sua prima, eu acho que ela não... Sabe, ela cultuava alguma coisa ali que não era bom. Nitidamente, né, gente? Ela viu algo encurvado. Lembra que na Bíblia cita uma mulher, eu acho que uma mulher encurvada, né? Então, assim, se eu não me engano, ela era encurvada de espíritos malignos. Então a gente já sabe que tem coisa ali. E que não era um espírito bom. Eu morro de medo dessas coisas. Eu acho isso tão interessante, mas eu morro de medo de ver. Mas enfim, como eu falei, eu acho que a sua prima, ela cultuava algo que ela nem mesmo conhecia. Pelo jeito que assim que você escreveu, parecia que ela nem tinha conhecimento sobre o que ela estava cultuando direito. Eu acho que ela sabia, mas sabia por alto, sabe? Porque ela ter pesadelos constantes, gente. E também lembrei que ali ela citou que ela cultuava, que ela fazia orações para entidades. Lembra que eu falei que acho que os quiumbas, eles tomam posse ali, fingem que são espíritos, entidades boas, que eles gostam dessas brincadeirinhas salientes. Então, eu acredito que isso poderia ser um espírito quiumba que, estava ali se fazendo de entidades boas para sua prima e acabou que começou, a se manifestar em sonhos e depois pessoalmente. É tão louco, né? Eu acho muito bizarro essas coisas, mas muito real, gente, muito, muito real. Louco, mas real. E tem gente que ainda nem acredita, né? Eu fico imaginando essas pessoas, o quão céticas são e o quão deve acontecer as coisas com elas tentarem justificar da forma mais natural possível. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo bem diferente, assim. Não sei se vocês vão gostar dessa abordagem, mas eu gostei, sabe? Eu gostei bastante. Inclusive, me gerou uma dúvida que eu vou depois tentar tirar com o meu pastor. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Eu gostei de estar aqui. E agora eu já vou, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Tchau e até o próximo vídeo. Bye, bye!